Estamos no mês de setembro, que é o mês da campanha do Setembro Amarelo. Então, nada mais oportuno do que fazer uma live sobre esse assunto, porque esse é um assunto que não diz respeito só às mulheres. Isso é um assunto que não diz respeito apenas às mulheres maduras, mas diz respeito a todas as pessoas, a toda a sociedade, independente, como eu disse lá no grupo, independente da idade, do gênero, independente da classe social, da cor, do diploma que a pessoa tem, do status que ela tem. Esse é um problema que atinge muitas famílias brasileiras e muitas famílias a nível mundial. Então, achei oportuno colocar uma live sobre esse assunto aqui para o mês de setembro. Então, o nosso assunto hoje é falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Nós precisamos falar sobre isso, as famílias precisam falar sobre isso, as escolas precisam falar sobre isso, as igrejas precisam falar sobre isso, a saúde pública precisa falar sobre isso, os clubes, as associações, os sindicatos, as instituições, todas as empresas devem falar sobre isso e os profissionais de saúde também devem falar sobre isso abertamente. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha mundial, ela não acontece só no âmbito brasileiro, não. É uma campanha mundial de conscientização da população sobre a realidade do suicídio, para mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos. Já foi comprovado e as estatísticas mostram que em mais de 90% dos casos haveria maneiras de prevenir. Há dados estatísticos mostrando que em mais de 90% dos casos as pessoas deram alguns sinais antes de cometer o ato, mas esses sinais não foram alertados, as pessoas não prestaram atenção, essa pessoa também não pediu ajuda, ela deu pistas. Então, se alguém tivesse prestado atenção, talvez poderia haver tempo de impedir esse ato violento. Eu vou evitar, gente, de falar a palavra, porque o Instagram tem aquela coisa de bloquear a gente, porque tem determinadas palavras que não são politicamente corretas de ficar falando aqui. Não sei se vocês viram lá nas postagens, eu até escrevo a palavra de uma maneira diferente para não levantar suspeitas aí pro Instagram. Então eu vou evitar de falar a palavra sui em si, né? Vou usar alguns sinônimos aqui para poder facilitar. Então, gente, esse ato de autoextermínio é um problema de saúde pública e, pasme, olha, ela atinge um brasileiro a cada 45 minutos, um brasileiro tira sua própria vida. Ou o que representa uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Pensando assim em estatísticas mundiais, é uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Então, essa campanha Setembro Amarelo, ela é estimulada mundialmente e ela começou pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio e no Brasil ela foi iniciada pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e também tem o apoio do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? Então, falar sobre esse assunto, quebrar os tabus, superar os estigmas, superar as crenças distorcidas do senso comum, alertar a população e conscientizar, são tarefas cotidianas, são tarefas que a gente deve realizar o ano inteiro. O mês de setembro é só um mês para dar destaque ao assunto, mas não significa que a gente não vai tratar, que a gente vai deixar de tratar desse assunto durante os outros meses do ano. Nós devemos tratar desse assunto durante todo o ano, mas no mês de setembro, esse assunto tem um destaque especial. Então, qual é a definição para esse ato? Qual é a definição para esse ato? Então, o suicídio é um gesto de autodestruição, é a realização da pessoa do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Então, essa escolha da pessoa, essa ação que ela comete, tem graves implicações sociais, porque ela não atinge só a pessoa que se autoexterminou, ela atinge todos os familiares, os amigos, os descendentes, os colegas de trabalho, todas as pessoas que convivem
com aquela pessoa que tenta ou pratica o autoextermínio. Então, gente, não existe, como eu disse, uma preferência. Esse quadro pode atingir as pessoas de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer gênero, de qualquer grau de instrução. Esses fatores não são fatores que definem quem vai cometer o ato e quem não vai cometer o ato. O fato é que, a cada ano, quase 1 milhão de pessoas dá fim à própria vida. E para cada ato cometido, de 6 a 10 pessoas ali no entorno são impactadas pela morte da pessoa que cometeu o ato e tem consequências, tem desdobramentos ali, emocionais, sociais, materiais, em todos os âmbitos, né? Apenas hoje, gente, preste atenção, hoje, no final do dia, o Brasil vai contabilizar mais 32 suicídios, tá? E como eu disse para vocês, se mais de 90% pode ser evitado, seria assim, a cada 10 pessoas que cometem o ato, 9 dessas pessoas poderiam ser salvas, isso poderia ser evitado caso as outras pessoas ao redor prestassem atenção, caso essa pessoa pedisse ajuda, caso essa pessoa falasse do que ela estava sentindo, do que ela estava vivendo, porque, naturalmente, quando a pessoa comete um ato desse, é porque ela está passando por uma crise existencial profunda, ou ela está vivendo um transtorno mental, que eu vou descrever para vocês daqui a pouco, e não recebeu ajuda a tempo de ser resgatada. Então, esse número de acometimentos tem crescido no Brasil e a gente verifica que as idades, estatisticamente falando, as idades onde isso está mais presente é entre 15 e 25 anos. Olha, é uma população muito jovem, então isso é muito preocupante, porque os jovens hoje, cada vez mais cedo, estão sofrendo depressão, ansiedade, pânico, crise existencial, passando por muitas situações de bullying, de discriminação, etc. E eles estão indo por esse caminho, achando que essa seria a solução para as pessoas. Realmente, olhando também as estatísticas, o número de tentativas é muito maior do que o número de atos efetivamente realizados. Então, por exemplo, se hoje nós vamos ter no final do dia, no Brasil, uma contabilidade de 32 mortes, nós vamos ter também uma contabilidade de mais de 800 tentativas, tá? Isso é diário, todo dia, né? Então, é uma média de uma pessoa a cada 2 minutos. Se a gente for dividir as 24 horas do dia por 800 e tantos, é mais ou menos uma pessoa a cada 2 minutos. E olha, existe também no Brasil 20 cidades onde esse ato acontece com mais frequência, com mais regularidade. E dessas 20 cidades, olha que interessante essa informação. 11 dessas 20 cidades estão, sabe onde? Estão no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. A que se deve a isso, né? O que o Rio Grande do Sul tem, né? Que poderia estar influenciando, contribuindo para que isso aconteça. Outra coisa que as estatísticas mostram é que os homens, geralmente, são as pessoas que mais conseguem efetivar o ato. E entre as mulheres está o número de pessoas que mais fazem tentativas. Mas quem consegue mais efetivar é o homem. Mas as mulheres fazem mais tentativas. E outro dado estatístico também, bem triste, é que entre os homossexuais, os bissexuais, os transexuais, existe maior índice de acometimento de autoextermínio por causa de questões culturais, por causa de preconceitos sociais, de discriminação, de perseguição, etc. Né? E isso é muito triste, realmente. Então, vou elencar aqui para vocês alguns sinais de que a pessoa está com pensamentos suicidas. Por exemplo, isolamento social, quando a pessoa de repente, ou de um tempo para cá, começa a se isolar socialmente, não quer conversar, não quer sair, não quer participar de atividades da família, dos amigos. Outra coisa a observar também, mudanças marcantes nos hábitos da pessoa. Ela começa a apresentar hábitos
completamente diferentes daqueles hábitos, aquela rotina que ela tinha. Por exemplo, perda de interesse por atividades que a pessoa gostava de fazer e você percebe que a pessoa perdeu o interesse em fazer coisas que eram prazerosas para ela. Outro sinal, descuido da pessoa com a aparência, com a higiene. Outro sinal, baixo desempenho escolar ou profissional. São coisas que não ficam estáveis quando a pessoa está vivendo uma crise. Quando é um adolescente, um jovem que está na faculdade, está na escola, geralmente o seu desempenho escolar vai cair ali nesse período da crise. E se é um profissional, se é uma pessoa adulta, um jovem que está trabalhando, uma mulher madura, isso vai se refletir no seu desempenho no trabalho. Né? O seu desempenho vai começar a cair, vai começar a ficar comprometido. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que observar. Outro sinal de que a pessoa tem pensamentos suicidas. Alteração no sono da pessoa, na rotina de sono, e alteração no apetite. Essa alteração de sono e apetite, aí varia de pessoa para pessoa. Tanto pode ser para mais, para o exagero, quanto pode ser para menos, para carência, para falta de sono, para insônia, ou para falta de apetite, ou para emagrecimento, não querer comer nada, essas coisas assim, né? Um emagrecimento súbito, assim, sem explicação, sem que a pessoa esteja fazendo uma dieta de emagrecimento e tal. Outra coisa, às vezes a pessoa que tem pensamento suicida, ela solta umas frases assim, que às vezes quem está por perto não presta atenção, mas a gente tem que estar com a anteninha ligada. Frases do tipo assim, eu preferiria estar morto do que estar vivendo o que eu estou vivendo agora, ou eu queria desaparecer para não ver isso tudo acontecer, ou eu queria dormir agora e não acordar nunca mais. Esse tipo de frases, às vezes, são pinceladas que a pessoa joga assim numa conversa, e quem está por perto, às vezes, não presta atenção, não leva a sério, não leva em conta, não leva isso em consideração, né? Então, nós precisamos estar alertas a todos esses sinais se a gente pretende, de alguma forma, dar alguma ajuda para alguém que está nessas condições. Então, vocês me perguntariam, mas então quais são os motivos para uma pessoa querer dar fim à sua própria vida? Então, eu respondo com 3 tópicos. Primeiro tópico, não há um motivo único que leve a pessoa a pensar em exterminar a própria vida. Mas é um conjunto de situações na vida da pessoa, como, por exemplo, pressões e cobranças vindas da família, da sociedade, sentimento de culpa, remorso por alguma coisa que a pessoa fez, um arrependimento, uma depressão severa, ansiedade, medo, fracasso, sentimento de humilhação, sentimento de inferioridade, bullying, a pessoa passa por bullying, assim, sistematicamente, isso pode acontecer, pode levar ela a ter esse pensamento de autoextermínio. O segundo tópico, nos motivos para a pessoa pensar nisso. É comum, mas não é uma regra. Mas é muito comum a pessoa que comete esse ato ter algum transtorno mental naquele momento em que ela cometeu. E esse transtorno mental tem que ser diagnosticado por um especialista, por um profissional da área de saúde mental, ou um médico, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um neurologista, qualquer profissional da área de saúde mental é que vai fazer esse diagnóstico, se a pessoa tem um transtorno mental. E os sintomas desse transtorno mental podem ser leves, moderados ou severos, vai depender do grau de comprometimento que a pessoa tem em relação àquele transtorno. E isso varia também de pessoa para pessoa, não é igual em todo mundo. E falando em transtorno mental, os principais transtornos que levam a pessoa ao ato são a depressão, tá? Depressão ou na sua forma simples ou naquela forma bipolar, tá? Outro transtorno também que leva a pessoa ao ato é a dependência química, o uso de álcool e de outras drogas pesadas e medicamentos pode contribuir para isso. E o terceiro tipo de transtorno mental que a gente cita aqui como um motivo, né, desencadeante pode ser a psicose ou a esquizofrenia, tá? Então eu digo assim, pode haver transtorno mental, a presença de transtorno mental numa pessoa que comete o ato, mas também isso não é uma regra geral, não serve para todos, cada caso é um caso, tá? E o terceiro motivo para a pessoa pensar em dar fim à sua própria vida são problemas sociais que afetam o bem-estar da pessoa.
e que, de certa forma, estimulam, incentivam, induzem a autodestruição. Quais são esses problemas sociais? Por exemplo, a violência doméstica, né? Quantas mulheres a gente vê aí, ou crianças, ou adolescentes, sofrendo violência doméstica por parte dos adultos, agressões físicas, agressões, abuso sexual, abuso psicológico, abuso moral, abuso financeiro, outros problemas sociais, competição, aquela coisa de querer um ser melhor que o outro, a insensibilidade também dos adultos, das pessoas que estão ao redor, pode ser um problema social que pressiona a pessoa a ponto dela pensar que o autoextermínio é uma solução viável. Então, pensar em dar cabo à própria vida, eu acho que assim, faz parte do arsenal da nosso almoxarifado de pensamentos, né? Eu acho que é natural, é da natureza humana a gente, em algum momento, pensar em dar fim à vida. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é que a gente não dá uma cadeira para esse pensamento sentar, não estende um tapete vermelho para ele ficar ali com a gente deixa o pensamento passar e toca ele, deixa ele embora e vai para outra, né? E, além de tudo, nós temos, mesmo que a gente tenha esse pensamento recorrente, há a possibilidade de buscar ajuda, há a possibilidade de você fortalecer as suas condições internas, suas condições emocionais internas, fortalecer a sua mente, mudar as suas crenças distorcidas, a ponto de você ser resgatado e evitar o pior, evitar que o pior aconteça com você. Aí, quando tem uma campanha do âmbito que tem, a campanha do Setembro Amarelo, a gente fica pensando, por que não se fala nesse assunto mais abertamente? Por que esse assunto não está na pauta, como eu disse, nas escolas, nas palestras, nos congressos, nas igrejas, na vizinhança, no clube, nas conversinhas, nos grupinhos de WhatsApp, no Instagram, no dia a dia, né? Por que esse assunto não é abordado? Então, a explicação que a gente encontra é a seguinte: por muitos anos, muitos e muitos anos, esse assunto era um assunto tabu, era um assunto proibido, era um assunto até vergonhoso. Muitas famílias que tinham alguém que cometeu o ato escondiam a real causa da morte da pessoa por vergonha, por constrangimento, enfim. Né? Então não se falava nesse assunto, né? Boca fechada, era um assunto proibido, era um assunto tabu, um assunto que não se podia falar nele. De forma geral, eu acho assim que as pessoas normais, as pessoas normais, não se sentem confortáveis de ficar só falando em dor, em sofrimento, em morte. Eu estou falando assim de uma pessoa normal, porque existem aquelas pessoas negativas, pessimistas e reclamonas que realmente só falam nisso, né? Mas aí é uma situação extrema. Estou falando isso para pessoas normais, eu acho que não é confortável, não é um assunto agradável ficar falando em dor, em sofrimento, em morte, em angústia, porque isso acaba expondo os nossos limites, expondo a nossa vulnerabilidade, expondo as nossas fraquezas, expondo o calo, né? O nosso ponto fraco, né? Mas o que a gente tem visto através dos anos de campanha, essa campanha começou lá nos anos 90, eu não vou contar aqui a historinha de como começou a campanha do Setembro Amarelo, eu já contei hoje, eu tenho um videozinho hoje lá no meu perfil do Instagram, que eu coloquei agora de tarde, falando sobre a história do Setembro Amarelo, como começou, por que se usou a fitinha amarela, então você vai lá e assiste. Não vou tomar tempo aqui agora falando disso não, tá? Então, gente, com a chegada dessa campanha, então que já tem praticamente 30 anos que essa campanha está rodando por aí, com o advento, o crescimento das redes sociais, com a projeção que a globalização dá para qualquer assunto acontecendo em tempo real, esse assunto foi deixando de ser tabu e está começando gradativamente, pausadamente, assim, sucessivamente, está começando a ser tratado de forma mais aberta. Hoje se incentiva até falar sobre esse assunto, conversar com alunos, com clientes, com amigos, com vizinhos. Hoje se incentiva as rodinhas de conversa sobre esse assunto exatamente para trazer esclarecimento às pessoas sobre a situação, sobre as maneiras de prevenir, sobre maneiras de resgatar as pessoas que estão nesse vale escuro. Então a sociedade hoje já está entendendo que
o suicídio não é uma vergonha, não é uma frescura, não é uma fraqueza da pessoa, mas é um ato decorrente de um momento de desespero da pessoa. É um ato de desespero e não é motivo para a gente ficar fazendo julgamento, para a gente ficar apontando o dedo, para nós ficarmos julgando, falando que é isso, que é falta de Deus, que é falta de fé, que é frescura, é falta do que fazer, não sei o quê. Então, gente, a sociedade está mudando a mentalidade a respeito disso. Mas isso, demora. Para mudar essa mentalidade, leva décadas, leva gerações, certo? Então, cuidado, você que está me ouvindo hoje aqui, muito cuidado para, quando você tiver contato com notícias de alguém que cometeu o ato, cuidado com a forma como você fala sobre o assunto, a forma como você expõe. Procure não expor detalhes do que aconteceu, procure não expor imagens da pessoa, do acontecido, do momento. Procure não expor, por exemplo, mensagens de WhatsApp que a pessoa mandou um dia antes de cometer. Procure não expor cartas da pessoa de despedida. Respeite aquele momento da pessoa, respeite a família que sobrevive a um suicídio, que é muito doloroso. Então, quando você for divulgar essa notícia, procura divulgar, junto com a notícia, a fala também da esperança, de que há maneiras de ajudar as pessoas, há maneiras de identificar os sintomas, há maneiras de pedir ajuda, há formas de prevenção. Não simplesmente divulgue a notícia só, aconteceu uma tragédia e tal. Junto com a tragédia, leve a sua mensagem de esperança, leve a sua mensagem de resgate, de que há possibilidade de resgatar pessoas que estejam vivendo essa crise, tá? Tô me fazendo entender, gente? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Dá um ok aí, dá um joinha no comentário, para eu saber se vocês estão concordando, se tá certo isso que eu tô falando, se vocês estão concordando, se é isso mesmo, né? Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Olga disse ok, tá. Então, assim, não estou falando besteira, estou sendo sensata aqui. Eu acho que é uma fala sensata, uma fala de bom senso, uma fala de equilíbrio. A gente tem que, nessas situações, a gente tem que buscar o equilíbrio, o bom senso, né? Então, vamos ver agora alguns caminhos de prevenção. Qual o caminho de prevenção ou quais os caminhos de prevenção? Com licença. Olha a Suzel falando ali, ok, assunto difícil de enfrentar. Lígia falando, ok, ótima live. Luciana, boa noite. Gente, realmente é um assunto difícil de tratar, de falar, não é fácil. Parece que tem dentro da gente, não sei se vocês sentem isso, né? Falar sobre morte, principalmente falar sobre autoextermínio, há uma resistência dentro de nós. Eu sinto isso, uma resistência dentro de nós. É um assunto que a gente não gostaria de estar falando. Eu não gostaria de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. Eu gostaria de estar falando sobre um outro assunto mais agradável aqui para vocês, né? Igual a próxima live vai ser sobre a experiência do ninho vazio, né? Mostrar para vocês que o ninho vazio pode ser uma experiência transformadora. Quanto assunto legal a gente tem para tratar para a mulher madura, mas eu também tenho essa obrigação moral e profissional de estar aqui alertando quanto a essas questões do autoextermínio, né? Então, gente, o caminho de prevenção é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Para prevenir esse ato, não existe uma receita pronta. Né? Igual a gente pega uma receitinha de bolo, vai olhando os itens ali, faz isso assim, assado. Por quê? As questões individuais de cada pessoa que comete o ato são muito particulares, são muito pessoais. Essa pessoa, naturalmente, tem crenças distorcidas, tem valores, tem experiências de vida que não podem ser colocados dentro de uma receita, dentro de uma caixinha. Por isso, não existe uma fórmula mágica pronta para impedir o ato em si. Mas os especialistas apontam que existem alguns fatores de proteção, existem algumas coisas que podem proteger a pessoa de cometer esse ato. Por exemplo, manter um bom nível de autoestima, ter um suporte familiar saudável, ter uma rede social de apoio. Quando eu falo de rede social de apoio, eu estou falando de amigos, de vizinhos, de comadres,
de igreja, de serviços de saúde pública, enfim, toda a rede social que presta apoio às pessoas né, que estão aí vivendo. Outro fator de proteção, gente, alimentar a sua fé, cultivar a sua espiritualidade. Qualquer que seja a sua crença, né, num Deus único e verdadeiro, que você fortaleça a sua fé, que você pratique, que você desenvolva a sua espiritualidade, porque isso vai te dar uma força gigantesca para enfrentar qualquer situação difícil que você esteja vivendo. Cultivar também o sentimento de utilidade social. Então, prestar um trabalho voluntário, ajudar pessoas carentes, se envolver em algum projeto social que está contribuindo para o bem-estar de outras pessoas que estão em condições piores do que você, pode ser também uma atitude que vai te abastecer emocionalmente, vai te deixar com sentido de vida. Busque o seu sentido de vida. Busque ter um propósito na sua vida. Busque valores nobres, elevados, e saber que você não está aqui nesse mundo por acaso, que há um propósito, há um sentido para a sua vida estar aqui nesse mundo, e você pode descobrir qual que é esse propósito na sua vida e persegui-lo, cumprir esse propósito, né, que vai te dar muita satisfação. Outra coisa, então esses são alguns fatores que os especialistas apontam como fatores de proteção. Por outro lado, a gente sabe que uma boa medida preventiva é a educação, é a informação de qualidade, a informação com base científica, porque o Setembro Amarelo compartilha informações ligadas ao tema. Em qualquer lugar que você procure informações sobre o Setembro Amarelo, nas redes sociais, nos postos de saúde, nas prefeituras, em qualquer lugar, né, que esteja apoiando a campanha do Setembro Amarelo, está levando informações e recursos de prevenção, informando de forma adequada, está trazendo informações adequadas e está trazendo informações alinhadas com o que recomendam as autoridades de saúde. É claro, sim, tem muitas... o Ministério da Saúde mesmo aqui no Brasil tem muito material, tem cartilhas sobre o assunto que orientam pais, professores, profissionais de saúde, postos de saúde. Então, educar e informar nunca é demais. Adquirir conhecimento, se educar a respeito desse assunto é um empoderamento, é uma condição que te dá poder de se cuidar, de se ajudar, de se resgatar, e te dá poder também de, quem sabe, ajudar uma outra pessoa que está ao seu redor e que está numa condição de crise, vivendo uma situação de crise. E um outro caminho de prevenção que nós podemos, né, que está ao nosso alcance fazer, é acolher aquela pessoa que está em crise, sem criticar, sem julgar, compreender aquele momento que ela está passando de grande tristeza, de ansiedade, de medo, de solidão. É uma dor interna, uma dor emocional tão forte, uma dor emocional tão pungente, que a pessoa não vê outra solução a não ser cometer o ato. Porque cometendo o ato, ela acha que vai eliminar o problema, acaba com o problema, né? Ela não vê outro caminho, mas existe outro caminho, existem outras portas, existem outras alternativas. Mas a pessoa precisa ser informada disso, nós precisamos de acolher. E não vai ser com julgamento, não vai ser com críticas, com censuras, com dedos apontados, que nós vamos conseguir acolher essa pessoa. Essa pessoa tem que se sentir amada, essa pessoa tem que se sentir aceita, essa pessoa tem que se sentir recebida do jeito que ela está, né? Do jeito que ela se apresenta, para então, a partir daí, a gente começar a construir um caminho de saída, né? E essas atitudes de não criticar, não julgar, não censurar e compreender a crise da pessoa, são atitudes que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia, na nossa convivência com todas as pessoas. Devia ser assim sempre, né? Eu não teria que estar aqui alertando que é para você acolher sem criticar, sem julgar, sem censurar. Isso já devia ser uma atitude natural nossa. E, no entanto, não é, né? Nós somos muito rápidos em apontar os dedos, em apontar o defeito do outro, em apontar a falha do outro, às vezes sem misericórdia, sem piedade, sem compaixão daquela outra pessoa. Então, se você
incorporar essas atitudes no seu dia a dia, você vai ser uma pessoa mais amorosa com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seu vizinho, com quem te serve no dia a dia, com o balconista do açougue, da padaria, com a caixa do supermercado. Você vai ser uma pessoa mais generosa, mais amorosa, mais acolhedora. Lembre-se, gente, lembre-se sempre disso. Por trás de todo sofrimento tem uma história. Não, o sofrimento não surge da noite para o dia, ele não acontece do nada. Então lembre, quando a pessoa está passando por um sofrimento, por trás daquele sofrimento tem uma história, tem uma jornada que aquela pessoa percorreu, tem experiências que ela viveu ao longo da vida dela, ao longo da sua história, que, de certa forma, entre aspas, explicam aquela crise que ela está vivendo, aquele momento de angústia, de tristeza, de intensa agonia, né? Então, considere, não julgue a pessoa, procure ser mais compreensiva e mais acolhedora, né? Eu acho que a palavra melhor é essa, de acolher. Acolher a pessoa sem julgar, a pessoa tem que se sentir amada e recebida. E aí também a gente pode pensar no seguinte, mas quem pode ajudar? Quem pode? Eu posso ajudar? Ah, não sou profissional de saúde, eu sou uma dona de casa. Não, mas eu sou uma professora aposentada, como é que eu vou ajudar? Ah, não, eu acho que eu não posso ajudar, não. Olha, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, todos podem ajudar, todos podem ajudar. Para ajudar, você não precisa ser uma profissional de saúde, da área de saúde mental, né? A ajuda que essa pessoa precisa pode vir de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho ou de um colega da escola, de um colega da faculdade, pode vir através de uma professora, pode vir através do seu chefe, pode vir através do seu patrão, pode vir através de um pastor, pode vir através de um padre ou alguém que esteja próximo daquela pessoa que precisa. Então, qualquer pessoa pode ajudar. Daí a importância de nós adquirirmos mais conhecimento qualificado, com embasamento científico, informações de boa qualidade, para na hora de ajudar alguém a gente ter esse arsenal de conhecimento disponível para ajudar, né? E outra maneira de ajudar a pessoa é encaminhar essa pessoa ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, se você se acha assim, incompetente para ajudar, ou é tímida para falar, acho que não vai ter liberdade, encaminhe essa pessoa para o CVV. O Centro de Valorização da Vida é um grupo de voluntários, um trabalho muito bacana. São voluntários que são treinados especificamente para oferecer apoio emocional gratuito às pessoas que estão passando por esse momento de crise, de desilusão e de pensamento de autoextermínio. E eles oferecem esse apoio emocional por telefone, por mensagem, por e-mail ou, em alguns casos, até pessoalmente. Algumas cidades onde tem as sedes do CVV, eles oferecem apoio pessoalmente também. E o número do CVV, anota aí, gente, o número do CVV é 188. Anota aí, vou pôr aqui no comentário. Vê se vocês estão enxergando aí no comentário. O número do CVV é 188. Passe esse número para a pessoa, ligue, né, até disque o número e bota o telefone no ouvido dela. É um serviço gratuito, funciona 24 horas por dia e tem também o site. Existe um site que eles atendem também, tem um bate-papo, um chat lá no site, que é www.cvv.org.br. Deixa eu colocar aqui para vocês anotarem também. A gente nunca sabe a hora que vai precisar, né? cvv.org.br. cvv.org.br. Anota isso aí, gente. Isso é uma formação muito valiosa. E uma outra maneira de ajudar essa pessoa é encaminhar essa pessoa para os programas de saúde da rede pública. O CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, pode oferecer programas de ajuda na saúde mental dessa pessoa. O CRAS, que é um Centro de Referência em Assistência Social, e outros profissionais de saúde mental
em geral, né? Até um médico clínico pode ajudar essa pessoa, se você não conseguir um acesso a um psiquiatra, por exemplo, que às vezes é mais difícil conseguir consulta com um psiquiatra, passe primeiro pelo médico de clínica geral e ele vai te encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, no caso de precisar de terapia. E outra coisa, uma coisa importante, quando a pessoa está correndo perigo, você vê que a pessoa está correndo perigo, já está fazendo planos, já está assim, você vê que ela está fora de si, é importante você avisar aos familiares, é importante que essa pessoa não seja deixada sozinha, é importante que essa pessoa tenha uma vigilância 24 horas por dia, até que ela possa ser levada a um serviço de saúde, até que ela receba o atendimento de um profissional de saúde mental. E nos casos de emergência, nos casos em que a pessoa, né, já está ali praticando o ato, já ali tomou uma cartela de comprimido, já está ali grogue e tal, a solução é pôr essa pessoa num carro e levar ela para a emergência do hospital, né? Se chegar nesse ponto, a atitude mais rápida, mais correta, é levar essa pessoa para a emergência do hospital. E lá ela vai ter os encaminhamentos necessários para sair dessa situação, para ser resgatada e ser salva de exterminar a própria vida. Ok? Então é isso. O assunto é muito extenso, gente. Isso aqui eu trouxe só um resumo, uma pincelada, porque cada tópico desse que eu falei aqui com vocês daria uma live inteira para falar sobre isso, porque existem até livros inteiros sobre esse assunto, né? Isso aqui é um resumo, uma pincelada. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer, algum depoimento. Coloque aí nos comentários, porque tá na hora. Tá na hora da gente conversar. Não quero ficar aqui falando sozinha. Ok, gente? Ok, então, tá tudo tranquilo? Então, espero que com essas informações básicas que eu trouxe hoje, você já se sinta em condições de ajudar alguém que esteja passando por um momento de crise, de depressão profunda, de ansiedade, de angústia, de agonia, né, com aquela dor interna muito intensa, muito sofrimento, que você tenha serenidade e já tenha cautela, bom senso e sabedoria para ajudar essas pessoas que, porventura, possam